Você sabia que a esperança é a força que move o coração nas horas mais difíceis da vida? Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Marcos e é com muito carinho que dou as boas-vindas a você no canal Paz e Luz, onde todos os dias trazemos palavras de encorajamento, fé e esperança para o seu coração. Se você chegou até aqui, é porque algo no seu espírito está pedindo uma palavra de consolo. E saiba, você não está sozinho nessa caminhada. Hoje, vamos falar sobre algo que pode transformar as nossas vidas, principalmente quando nos vemos diante de momentos difíceis. Estamos aqui para refletir sobre a força da esperança e como ela se torna uma luz brilhante nos tempos de tempestade. Muitas vezes, a vida nos coloca diante de desafios que parecem impossíveis de superar. A dor, a frustração, as perdas e as lutas parecem querer tirar a nossa paz. E nesses momentos, o que nos sustenta é a esperança. A esperança não é apenas um sentimento vago de que as coisas podem melhorar. Não é uma ilusão ou uma espera passiva. Esperança é a certeza de que, mesmo nas dificuldades, Deus está conosco, nos guiando e fortalecendo. É crer que Ele tem um plano perfeito para nossas vidas e que tudo o que enfrentamos é, de alguma forma, uma parte desse plano divino. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos muitos exemplos de pessoas que passaram por grandes desafios, mas que mantiveram sua esperança em Deus. Pessoas como o apóstolo Paulo, que passou por prisões, perseguições e sofrimentos, mas sempre manteve sua fé e esperança no Senhor. Ele nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a nossa esperança deve estar em Cristo, que nunca nos abandona. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5, está escrito: "E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos traz vergonha, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado." Esse versículo nos ensina algo profundo. A esperança que vem de Deus não é algo que se perde, mas algo que se fortalece com o tempo. Quando enfrentamos tribulações, em vez de nos abalar, Deus usa esses momentos para nos moldar, para nos ensinar a perseverar e, por fim, para nos dar uma esperança que nunca falha. No final desse devocional, eu quero compartilhar uma mensagem de esperança renovada para o seu coração e te encorajar a seguir firme. Não importa o que você esteja enfrentando hoje, Deus está trabalhando em sua vida e, por meio da sua graça, Ele vai te sustentar. Fique comigo, porque o que temos para compartilhar nos próximos momentos vai mudar a maneira como você vê seus desafios e, acima de tudo, como você enxerga a esperança em Cristo. A sua vida não está fora do controle de Deus. Quando falamos sobre esperança, muitas vezes temos uma visão limitada, pensando nela apenas como algo que sentimos em momentos de crise. Mas a verdadeira esperança, a esperança bíblica, é muito mais profunda. Ela não é uma simples expectativa de que as coisas vão melhorar, mas é uma confiança inabalável de que, independentemente das circunstâncias, Deus tem tudo sob controle. A esperança em Deus é a âncora da alma, como descrito no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior, dentro do véu. Esta esperança não é algo que depende das circunstâncias externas, mas sim do relacionamento profundo que temos com o Senhor. Mas como manter essa esperança em tempos de dificuldades? Como podemos ter certeza de que, apesar das lutas, Deus está conosco e trabalhando em nosso favor? O que significa, na prática, ter a esperança viva em nosso coração? É sobre isso que vamos falar hoje. Vamos explorar como a esperança vai além de um desejo de que algo bom aconteça e como ela se torna uma força transformadora em nossas vidas. Talvez você esteja se perguntando: Marcos, como posso manter a esperança quando tudo ao meu redor parece estar desmoronando? Eu entendo você, amigo, porque a vida nem sempre é fácil. Às vezes, as dificuldades parecem esmagar nossa fé e as tentações de duvidar de Deus
se tornam cada vez mais fortes, mas a Bíblia nos ensina que a nossa esperança deve ser colocada em Cristo e não nas circunstâncias do momento. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, está escrito: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse versículo nos revela que Deus tem um plano para nós, um plano de paz, mesmo quando a nossa visão humana não consegue entender as situações ao nosso redor. Agora, você pode estar se perguntando como essa esperança se aplica à sua vida cotidiana. Como ela pode ajudar a vencer a ansiedade, o medo, a dúvida e até mesmo o desespero. Esse é o ponto principal que vamos explorar. A esperança cristã não é uma força abstrata, mas algo que podemos experimentar e viver de maneira prática. E para aprofundarmos mais nesse tema, vamos olhar para um personagem bíblico que enfrentou grandes adversidades, mas jamais perdeu a esperança. Jó, um homem que perdeu tudo, mas sua fé em Deus nunca foi abalada. Ele nos ensina que, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, nossa esperança deve permanecer firme, porque Deus é soberano e Ele nunca falha em suas promessas. Então, o que você pode aprender com a história de Jó? E como podemos aplicar isso em nossas vidas diárias, quando as dificuldades parecem ser maiores do que conseguimos suportar? É isso que vamos descobrir ao longo deste devocional. A verdadeira esperança vem de um relacionamento íntimo com Deus, e é isso que nos sustenta quando tudo mais falha. Nos próximos momentos vamos entender juntos como podemos fortalecer nossa esperança em Cristo, como podemos confiar no seu plano perfeito para nossas vidas, e como, mesmo no meio das tempestades, podemos experimentar a paz que excede todo o entendimento. Quando falamos de esperança, muitas vezes podemos sentir que, mesmo desejando com toda a nossa força, as circunstâncias ao nosso redor continuam desafiadoras. A dor, o sofrimento, as perdas e as incertezas da vida podem facilmente fazer com que nossa esperança se sinta frágil. Mas a Bíblia nos dá exemplos claros de como a esperança verdadeira se fortalece e é refinada através das dificuldades. E meu querido amigo, você não está sozinho nessa jornada. A esperança que a palavra de Deus nos ensina é uma esperança que não se abala facilmente. Ela não é como o otimismo humano, que muitas vezes depende das coisas darem certo. Não. A esperança cristã é ancorada na certeza de que Deus é fiel e soberano. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, podemos confiar que Ele está no controle e seu plano para nós nunca falha. Quando lemos a história de Jó, somos confrontados com um homem que, em meio à perda de tudo o que ele mais amava, sua saúde, seus bens, seus filhos, jamais abriu mão de sua fé. No capítulo 13, versículo 15, Jó declara: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos diante dele justificarei. Jó sabia que, apesar da dor imensa, ele não podia viver sem a esperança que só Deus pode oferecer. E é essa confiança que devemos aprender a cultivar todos os dias. Em momentos de incerteza, em momentos de dor, a esperança verdadeira se manifesta não como um sentimento passageiro, mas como uma convicção firme de que Deus vai cumprir suas promessas. Isso nos leva a uma pergunta importante. Como podemos então fortalecer nossa esperança em Deus, especialmente quando parece difícil? A resposta começa no relacionamento diário com Deus. Em Salmos, capítulo 41, versículo 11, o salmista declara: Eu sei que tu me farás ver a minha desgraça e que tu me levantarás. Esse versículo nos mostra que, enquanto vivemos aqui neste mundo, a luta é real, mas a nossa confiança deve estar no fato de que Deus nos levanta e nos dá forças. A prática de orar, ler a Bíblia e meditar nas promessas de Deus é o que nos permite renovar nossa esperança todos os dias. Como diz em Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás,
nem a chama arderá em ti. Este versículo nos ensina que, mesmo nas maiores dificuldades, Deus promete estar conosco. Ele não diz que não enfrentaremos dificuldades, mas que mesmo no meio delas, sua presença será conosco. E é isso que torna a esperança cristã diferente. Não é a ausência de problemas, mas a confiança na presença constante de Deus que nos fortalece a cada passo. A verdadeira esperança é construída na certeza de que Deus não nos abandona. Ele não é um Deus distante que nos deixou à deriva. Pelo contrário, Ele está conosco, cuidando de nós e nos levantando a cada vez que caímos. Mas talvez você esteja se perguntando: Marcos, como posso realmente acreditar nisso em meio a tanta dor? O segredo está em olhar para a cruz. Jesus, ao morrer por nós, mostrou a profundidade do amor de Deus. A cruz não foi apenas um ato de salvação, mas também um ato de confiança total no plano perfeito de Deus, mesmo nas horas mais sombrias. A ressurreição de Jesus é a maior prova de que a esperança nunca acaba. Ela é a vitória sobre a morte, o sofrimento e as dificuldades. Assim como Jesus foi levantado, nós também somos chamados a ser levantados, a experimentar a vitória da esperança mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. Essa esperança viva é a que nos fortalece a cada dia. E é isso que vamos continuar explorando. Como aplicar essa esperança em nossas vidas, como encontrar forças quando tudo parece desmoronar e como manter a fé firme, sabendo que Deus é fiel. Quando falamos de esperança, muitas vezes podemos sentir que, mesmo desejando com toda a nossa força, as circunstâncias ao nosso redor continuam desafiadoras. A dor, o sofrimento, as perdas e as incertezas da vida podem facilmente fazer com que nossa esperança se sinta frágil. Mas a Bíblia nos dá exemplos claros de como a esperança verdadeira se fortalece e é refinada através das dificuldades. E, meu querido amigo, você não está sozinho nessa jornada. A esperança que a palavra de Deus nos ensina é uma esperança que não se abala facilmente. Ela não é como o otimismo humano, que muitas vezes depende das coisas darem certo. Não, a esperança cristã é ancorada na certeza de que Deus é fiel e soberano. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, podemos confiar que Ele está no controle e seu plano para nós nunca falha. Quando lemos a história de Jó, somos confrontados com um homem que, em meio à perda de tudo o que ele mais amava, sua saúde, seus bens, seus filhos, jamais abriu mão de sua fé. No capítulo 13, versículo 15, Jó declara: Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos diante dele justificarei. Jó sabia que, apesar da dor imensa, ele não podia viver sem a esperança que só Deus pode oferecer. E é essa confiança que devemos aprender a cultivar todos os dias. Em momentos de incerteza, em momentos de dor, a esperança verdadeira se manifesta não como um sentimento passageiro, mas como uma convicção firme de que Deus vai cumprir suas promessas. Isso nos leva a uma pergunta importante: como podemos então fortalecer nossa esperança em Deus, especialmente quando parece difícil? A resposta começa no relacionamento diário com Deus. Em Salmos capítulo 41, versículo 11, o salmista declara: Eu sei que tu me farás ver a minha desgraça e que tu me levantarás. Esse versículo nos mostra que, enquanto vivemos aqui neste mundo, a luta é real, mas a nossa confiança deve estar no fato de que Deus nos levanta e nos dá forças. A prática de orar, ler a Bíblia e meditar nas promessas de Deus é o que nos permite renovar nossa esperança todos os dias. Como diz em Isaías, capítulo 43, versículo 2: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Este versículo nos ensina que, mesmo nas maiores dificuldades, Deus promete estar conosco. Ele não diz que não enfrentaremos dificuldades, mas que, mesmo no meio delas, sua presença será conosco. E é isso que torna a esperança cristã diferente. Não é a ausência de problemas,
mas a confiança na presença constante de Deus, que nos fortalece a cada passo. A verdadeira esperança é construída na certeza de que Deus não nos abandona. Ele não é um Deus distante que nos deixou à deriva. Pelo contrário, Ele está conosco, cuidando de nós e nos levantando a cada vez que caímos. Mas talvez você esteja se perguntando: Marcos, como posso realmente acreditar nisso em meio a tanta dor? O segredo está em olhar para a cruz. Jesus, ao morrer por nós, mostrou a profundidade do amor de Deus. A cruz não foi apenas um ato de salvação, mas também um ato de confiança total no plano perfeito de Deus, mesmo nas horas mais sombrias. A ressurreição de Jesus é a maior prova de que a esperança nunca acaba. Ela é a vitória sobre a morte, o sofrimento e as dificuldades. Assim como Jesus foi levantado, nós também somos chamados a ser levantados, a experimentar a vitória da esperança mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. Essa esperança viva é a que nos fortalece a cada dia. E é isso que vamos continuar explorando. Como aplicar essa esperança em nossas vidas, como encontrar forças quando tudo parece desmoronar e como manter a fé firme, sabendo que Deus é fiel. Você já imaginou um momento na sua vida onde tudo o que você tem de mais precioso é colocado à prova? Onde você sente que está no limite da sua resistência, com o peso da dor e da perda sobre seus ombros, e os gritos silenciosos do coração são mais altos que qualquer palavra? É exatamente nesse momento que a verdadeira esperança se revela, de forma poderosa e transformadora. E o ponto crucial de nossa fé, querido amigo, é que a esperança cristã não é algo passageiro ou superficial, mas é algo que se fundamenta na confiança em Deus, que é inabalável, mesmo nas horas mais escuras. Quando falamos de esperança, devemos lembrar de Jesus e de como Ele se entregou por nós. Naquele momento de angústia, quando Ele estava prestes a enfrentar a morte na cruz, Ele não olhou para o sofrimento, mas fixou seus olhos no propósito maior. Ele sabia que a ressurreição viria, sabia que a vitória seria dele, sabia que sua entrega não seria em vão. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a palavra nos diz: fixando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus suportou o sofrimento, não pela dor em si, mas pela esperança da glória vindoura, da vitória eterna que ele sabia que estava por vir. E é aqui, nesse clímax de nossa fé, que vemos a verdadeira magnitude da esperança. A esperança não é algo que nos é dado em momentos fáceis, mas em momentos de dificuldades extremas. É quando mais precisamos que ela se revela como uma força inquebrantável, capaz de nos sustentar até o fim. Você já percebeu que as maiores vitórias de nossa fé não acontecem quando tudo está bem, mas quando, de fato, a tempestade vem? E é na tempestade que Deus mostra o quanto sua esperança é real e transformadora. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo nos ensina: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Aqui está o segredo, meu amigo. A verdadeira esperança é gerada no meio das dificuldades. Quando enfrentamos tribulações com fé, nossa esperança se torna mais firme, mais sólida, mais inquebrantável. E mais em Romanos, capítulo 8, versículo 24, lemos: porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. A esperança verdadeira é aquela que não depende das circunstâncias, mas é fundamentada na certeza de que Deus está trabalhando, mesmo quando não podemos ver. É aí, nesse ponto de maior intensidade da nossa caminhada, que nossa fé alcança o ápice. Quando tudo parece desmoronar, quando a dor tenta tomar conta, é nesse momento que
porque a esperança em Cristo se torna a nossa âncora. Ela nos mantém firmes, nos dá forças, nos leva a olhar para o alto e a confiar que o melhor ainda está por vir. Por isso, querido amigo, não desista. Não desista quando o mar estiver agitado e as ondas parecerem querer te engolir. Não desista quando os ventos da vida estiverem fortes e a neblina da dúvida tentarem te cegar. Olhe para Jesus, que é a nossa esperança viva. Ele suportou a cruz por você, ele vive para interceder por você e ele vai te levantar quando você mais precisar. A vitória é certa e a esperança nunca falha. Esse é o clímax da nossa fé. Saber que não importa o quão grande seja a nossa luta, a nossa esperança em Cristo nos garante a vitória no final. O que você faria, querido irmão ou irmã, se soubesse que a vitória já está garantida? Como você enfrentaria as adversidades da vida se entendesse que, ao final, a esperança em Cristo nunca falha? Nós, como filhos de Deus, temos uma promessa incrível. Não importa o quanto o caminho seja árduo, não importa quantas lágrimas já tenhamos derramado, nossa fé em Cristo nos conduz para um futuro glorioso. Jesus nos promete que Ele estará conosco, que Ele não nos abandona nas tempestades da vida. Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro. Em Isaías, capítulo 26, versículo 3, a palavra nos assegura: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em Ti confia. Quando nossa esperança está firmada em Deus, nossa paz é certa, porque Ele cuida de nós, mesmo nos momentos mais desafiadores. Nosso propósito é viver para Ele, e Ele nunca nos decepcionará. Portanto, quero te incentivar a continuar com fé, a olhar para o futuro com confiança, sabendo que, independentemente dos desafios que você enfrenta hoje, a vitória já foi conquistada na cruz. A esperança em Cristo é a nossa âncora e a nossa força. Mesmo quando as circunstâncias são adversas, podemos descansar na certeza de que Deus está trabalhando em nosso favor. Ele nunca nos abandona. Se você está passando por um momento de luta, não se sinta sozinho. O próprio Cristo sofreu por nós. Ele nos entende em nossa dor, e Ele nos garante que a vitória virá. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, até mesmo as dificuldades, está sendo usado por Deus para o nosso bem, para nos aproximar mais dele e nos fazer mais fortes em nossa fé. Hoje, ao refletirmos sobre a esperança cristã, lembre-se, essa esperança não é uma promessa vazia, ela é garantida por Deus, que nunca falha em cumprir o que promete. Você é mais do que vencedor em Cristo, e a sua fé em Jesus é mais forte do que qualquer adversidade que você enfrente. Continue firme, porque Deus tem algo maravilhoso reservado para aqueles que confiam nele. Você não está sozinho nessa caminhada. O Senhor está com você, e Ele é a sua força. Nossa esperança é certa, nossa vitória é garantida, e nosso futuro é glorioso em Jesus. Querido irmão, querida irmã, a esperança que temos em Cristo não é apenas uma expectativa vaga, mas uma certeza inabalável. Quando você olha para o futuro com os olhos da fé, tudo muda. Você sabe que pode confiar plenamente em Deus, pois Ele é fiel para cumprir cada uma de suas promessas em sua vida. Hoje, falamos sobre como nossa esperança, ancorada em Cristo, nos dá força para atravessar qualquer tempestade. Não importa o tamanho da luta, Deus está no controle de todas as coisas, e Ele nos chama a confiar nele em todos os momentos. Se você está passando por um momento de dificuldade, lembre-se, Deus está com você, Ele nunca te deixa e nunca te abandona. Se você tem sido abençoado por essa palavra, não guarde para si, compartilhe com alguém que precise de encorajamento. Diga a essa pessoa que, assim como você, ela pode confiar na fidelidade de Deus. A esperança de Cristo transforma vidas. Eu quero convidar você a continuar acompanhando os nossos vídeos aqui no canal, porque a cada dia temos mais mensagens de esperança e fé, como essa,
para fortalecer a sua caminhada com Deus. Deixe o seu comentário, compartilhe com amigos e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão edificar a sua vida espiritual. E lembre-se, a verdadeira paz vem quando colocamos nossa confiança em Deus. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber sempre os nossos devocionais diários, porque o Senhor tem um plano maravilhoso para você e para a sua vida. Que a paz do Senhor esteja com você e que sua esperança se renove a cada dia, porque em Cristo temos a vitória.